Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. O que o vascaíno quer é título, disputar título, tentar reverter ao longo desses 24 anos, ou 23, né? Pouquíssimo protagonismo no brasileiro, no carioca, e nem se fala em Libertadores, sul-americano, nada disso. O que o vascaíno quer é um time competitivo, acordar de manhã com friozinho na barriga para tentar ultrapassar os jogos, né, de fases mais para frente da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores. É isso que o vascaíno quer, né? A gente vem reclamando aqui, né, ao longo desse tempo inteiro. E aí vem aquela questão, né? Colocar no 777, aí vem aquele discurso do Josh Wander, que a gente não teria um time inferior ao do Flamengo, e ele se reportou ao Flamengo especificamente, não falou time melhor, ele falou que não jogaríamos em desvantagem contra o maior rival. Do Rio de Janeiro, o Flamengo, Fluminense também, Botafogo também é rival, está muito forte na SAF agora. E aí tem Palmeiras, historicamente, né? Tem Corinthians, São Paulo, tem Galo, Cruzeiro, Bahia, né? Todos campeões brasileiros. Até o Atlético Paranaense, o pessoal não fala, mas hoje é um time grande, né? Muito grande, né? Grêmio, Inter, e vai por aí. E aí, na minha caixa do YouTube, né, de perguntas e tal, de sugestões, pediram para eu falar sobre duas coisas, né? Primeiro, Luiz Levenciano como CEO da SAF e Felipe como auxiliar técnico do futebol, né? Bom, o que a gente pode dizer aqui, né, sem especulações, sem clickbait, nada disso, meu canal é sério, quem me acompanha percebe isso, né? Likes são bons, legal, traz engajamento. Muitos inscritos é legal, traz engajamento, mas tem que ter, no meu ponto de vista, uma situação longeva, né? Onde você não fale coisas que depois se voltem contra você, né? Haja aquela contradição insuperável, né? Porque às vezes é uma contradição do que você fala que é insuperável. E há contradições superáveis. Por exemplo, você fala uma coisa e no meio do caminho você troca de opinião, né? Quando não é uma coisa muito grave, alguém te bota uma situação legal e você começa a pensar aquela situação, né? Tipo, é isso, é aquilo, mas coisas não tão grandes, né? Então eu costumo falar que as contradições superáveis são legais, né? As contradições insuperáveis não tem como. As especulações, os blefs, a própria internet vai tolir esses caras aí, né? Que você acorda de manhã, bota lá na internet, né? Aqui, assim mesmo, aqui, coisas novas, novidades, contratações, Felipe Coutinho fechou e tal. E a gente sabe que é muito difícil, vem aqui decantando, que é difícil demais. O Coutinho, agora com 31, uma idade ainda jovem para jogar, vir ao Vasco. É complicado, é uma engenharia, ninguém joga de graça, né? Por mais que ele queira aí diminuir o salário dele e tal, não é digno que ele, o Felipe Coutinho, né, venha ganhar menos que 2,5 milhões no Vasco, 2 milhões, 1,5 milhão. Não é crível que isso aconteça, porque a gente tem outros jogadores que chegam perto disso aí e não tem a capacidade, vejam, a capacidade de entregar o que o Felipe Coutinho pode entregar ao Vasco, né? O Hulk veio lá de fora, o pessoal falou assim, tem final de carreira. Pode ser, para o mundo, para a Europa. Lucas Moura, idem. Mas no Brasil, rodam, né? Bom, o tópico de hoje desse vídeo aqui são duas coisas, né? Que eu acabei de falar para os senhores agora. Primeiro, Levenciano como CEO do Vasco. Primeiro ponto, intransponível. A gente ainda não sabe o que o Pedrinho quer. Se ele quer realmente, como vem aí decantando,
continuar com o SAF do futebol, Vasco minoritário, trazer alguém para o lugar da SAF como majoritária, ou Pedrinho, a SAF do Vasco continuar, o Vasco passar a ser majoritária e algum clube aí, alguma empresa, algum fundo vir a ter menos ações com o Pedrinho, o associativo, nós dizendo, né, majoritariamente no comando. A gente não sabe se é isso que o Pedrinho quer, ou talvez, como alguns dizem, que no futuro pode trazer o futebol, retornar com o futebol ao associativo, blá blá blá. Mas aí eu venho aqui tentar responder os senhores, né, para não haver aqui algo intransponível, né? Levenciano não quer SAF. Todos os discursos do Levenciano, antes de se candidatar, depois de candidato, depois de perder, ele insiste no Vasco ser do associativo. Então, se o Pedrinho quer realmente continuar com o Vasco, com a SAF Vasco, é indubitável que é incongruente falar-se em Levenciano, pelo que ele falou, pelas suas diretrizes, que ele assuma a SAF do Vasco, já que ele é propenso a trazer o futebol para o associativo, né? É o que sempre todo mundo quis, com um presidente honesto, com um conselho de beneméritos honesto, com uma AGE honesta, com beneméritos, conselhos, como eu falei agora, honestos, né? Então a gente tem que saber o que o Levenciano quer. Se ele mantiver a fala dele, dizendo o que ele sempre disse, associativo, não dá. Mas se ele, nesse momento, quiser ajudar o vascaíno, quiser ajudar o Vasco, quiser ajudar o Pedrinho a nos afastar da 777, que é uma empresa que deu errado, poderia ser. Nessa transição, né, entre associativo e Vasco, e SAF Vasco, diferente de outra empresa da 777, poderia ser. É um cara competente, boas propostas, e maculá-lo, né, é ruim. Então, temos que saber o que o Pedrinho realmente quer e o que o Levenciano realmente quer também, para a gente poder entender se é possível ou não cogitar e não cravar Levenciano como CEO do Vasco. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Felipe como auxiliar técnico do futebol, algo ligado ao futebol, é competentíssimo. E também é o Pedrinho competentíssimo. Eu, Marcelo, acompanho futebol há um tempão, estudo futebol, estudo as regras, estudo o mundo, o que o futebol nos apresenta, né? Estudo Real Madrid, estudo Manchester City, Guardiola em tese, Klopp, né? Sei que o Pedrinho está antenado com tudo isso aí, dá uma aula pra gente, né? O próprio Edmundo também, né? Por exemplo, ninguém pode dizer que o Edmundo não entende de futebol. Inclusive, antes de você chegar e falar que o Medel não presta, né? Você pode pensar no Medel, na transição defensiva, ser o terceiro zagueiro, sem ser por cima, né? Antes ou depois da zaga, né? Dando bote ou ficando na retaguarda dos dois zagueiros, jogando com três, o Medel, ou não. E quando for atacar a transição ofensiva, ele jogar como volante, para subir a equipe. É possível isso aí, né? Então, voltando para cá, já respondi do Levenciano, respondendo do Felipe. O Felipe entende isso aí tudo. O Pedrinho entende isso aí tudo. O Edmundo vê isso aí tudo. São três caras muito bons no futebol, né? Quando há uma reclamação minha aqui, que o pessoal vendeu a SAF, blá blá blá, isso é uma outra história. Vendeu para a SAF, 777, mas é indubitável que esses três aí entendem de futebol. Esquece a política. Então poderia sim realmente o Felipe atuar aí como auxiliar técnico, se fosse possível, se houvesse guarita do Álvaro Pacheco, que é o que está no momento, para ajudá-lo aí profissionalmente, dar ideias, dizer como o Vasco joga, como não joga. Eu sei uma coisa, o Álvaro Pacheco joga no 3-4-3 com variações para 3-5-2, sempre com três zagueiros, linha média, nunca baixa, transição rápida quando pega a bola, chegada rápida da defesa quando perde a bola, né? Tem um perde e ganha bom, joga para frente, e o Felipe
pode se adequar aí. Inclusive, algumas conversas que o Felipe tem aí com youtubers, né, em coletivas, ele fala isso. É possível que o Vasco possa pegar o Pedrinho, o Felipe, que tem muito conhecimento de futebol, para atuar aí. Quem sabe, um auxiliar técnico permanente e tal. Há que se separar política do campo. O Felipe vai assumir e tal. Não, o Felipe assumiria na parte de futebol desconexo, né, de Pedrinho, de Edmundo, é outra história, né? Então, respondido aí para os meus seguidores, é possível sim o Levenciano ser CEO da SAF, se ele quiser, se ele mudou de ideia e acha que a SAF do Vasco, como associativo majoritário ou não, vai prosseguir, ou se volta para o associativo, mas nessa transição ele poderia ser, né, trazer dinheiro ao Vasco da Gama, né? Temos que fazer frentes aí. A palavra da moda é atacar as despesas, né, sem ameaças, dizendo tira ação, se não tirar ação não tem dinheiro, já não tem dinheiro agora, porque o Vasco, o Pedrinho não quer aporte da 777 para evitar o futuro bloqueio. Essa é a proposta da ação. A liminar foi galgada nisso. Olha, a 777 tem que ter o controle suspenso da acionário para que não coloque mais, porque vem fazer uma opção de besteiras, foi provado isso aí, né? Má fé, não submeter suas decisões ao Conselho Fiscal, não ter integralizado o aporte do ano passado, essas coisas todas. Então, se o Levenciano quiser, resumindo, nessa transição, ajudar e ir para frente, achar que pode o Vasco continuar SAF do futebol e o Pedrinho continuar com a mesma história, pode. E o Pedrinho, já expliquei aqui, sempre desconexo de política, é sempre bem-vindo o Pedrinho ao Vasco. O que a gente tem que pensar é que a gente está 23 anos jogado às traças, sem protagonizar nada, né? Um absurdo, uma ilha de tristezas, 3 cariocas em 23 anos, 3, 15, 16, salvo engano, 15, 16, uma Copa do Brasil e mais nada, algumas taças Rios, algumas taças Guanabaras e acabou. Então o vascaíno tem que pensar agora de forma macro e não de forma micro nessa situação que estamos agora, que o próximo passo é mantida a liminar, como vai ser mantida, como está mantida, e havendo um procedimento extrajudicial com a conversão de arbitragem, temos que brigar para termos dinheiro para pagar as despesas, né, gerais, despesas recorrentes, né, despesas correntes e despesas gerais, contratos cíveis, despesas tributárias, trabalhistas, né, todos os contratos que se vencerem, salários e etc, e etc, e etc. Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber as notificações, dê um like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.